O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Ali não pôde Jesus fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Especialmente vós que nos acompanhais pela rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Caríssimos, nós estamos acompanhando nessas últimas semanas e ainda pelas próximas a epopeia do rei Davi, descrita no primeiro e no segundo livro de Samuel. Também até os primeiros 5 capítulos iniciais, os primeiros 5 capítulos de Reis 1. Caríssimos, hoje poderíamos achar estranho, não é? Ora, Davi fez um recenseamento e Deus vai castigar o povo, vai castigá-lo e vai castigar o povo, porque Davi fez um recenseamento. Qual o problema em fazer um recenseamento? Isso, desde a mais remota antiguidade, que os governantes fazem isso. Que aquele que administra precisa saber quantos recursos tem. Contudo, nos surge um pequeno detalhe. O povo da antiga aliança não era um reino qualquer. Era o reino de Deus, era o reino do povo de Deus. E devia se guiar sob a sua orientação. Davi, a culpa de Davi foi não ter consultado o Senhor. Senhor, eu devo fazer o recenseamento? Eu devo contar o teu povo? Está aqui a culpa de Davi. Algo que nós costumamos fazer também na nossa vida pessoal, não é? Nós não consultamos a Deus sobre os nossos projetos. E aí o resultado? Nos damos mal. Porque queremos que Deus faça a nossa vontade. Aliás, hoje, isso é uma coisa tão presente, infelizmente, no cristianismo, no meio dos cristãos, no meio da cristandade, que há pessoas que fazem a sua própria igreja. São as seitas, não é? Aqui o meu Deus vai fazer a minha vontade. Não é por aí. Não é assim. Então você está invertendo. Você é o servo ou o Senhor? Você é o mestre ou o discípulo? Está vendo? E isso acontece nos nossos dias.
dentro da igreja, você vê pessoas agindo assim. Não, mas tem que fazer do jeito que eu quero. Tradição, os concílios, o Papa, o Código Canônico. Não, a Escritura, imagina, é do meu jeito. Não podemos inverter os valores. Aliás, nós vivemos numa sociedade que é useira e viseira em inverter valores, em transformar o certo em errado e fazer o errado passar por certo. E nós não podemos ficar calados diante disso. Vocês viram que o profeta foi, Gade foi. Olha, Davi, você fez isso, isso e isso, né? Pois se prepare que o Senhor vai mandar um castigo para você. Uma correção. Padre, Deus castiga? Castiga. Tem muita gente que diz por aí que Deus não castiga, mas Ele castiga. Agora acontece que em 98% dos casos, Ele não precisa castigar. Porque nós mesmos nos castigamos. Nós metemos os pés pelas mãos e tropeçamos nas nossas próprias pernas. Se você diz para o teu filho, não sobe no muro que tu vais cair, e ele cai e se machuca, você ainda tem necessidade de bater nele? Ou de colocar ele de castigo? Hein? Não. Não seria nem justiça, mas seria crueldade. Santo Tomás de Aquino diz que a justiça sem misericórdia vira crueldade. Então, em geral, o Senhor não anda castigando, porque nós mesmos já nos castigamos. Já provamos do nosso próprio veneno, o veneno da desobediência. E Davi, que era rápido no pecar, era mais rápido ainda em se arrepender. Ele aceita a penitência, e como ele diz, realmente, é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, não é? Porque Deus é misericordioso. Os homens muitas vezes não o são. São cruéis. E isso é um alerta para nós nos nossos dias. Porque os governos do mundo não querem saber da lei de Deus. Querem governar à revelia de Deus. Mas todo governo, seja uma monarquia ou uma república, um presidencialismo ou um parlamentarismo, uma democracia ou uma ditadura que se afasta das leis de Deus, constitui-se em tirania. Constitui-se em tirania. Porque está a revelia da lei de Deus. E nós vivemos num momento em que muitos, nós temos uma geração inteira, de 70 para cá, que resolveu viver a revelia da lei de Deus. E pior, administrar a coisa pública e a coisa privada nesta revelia. Nós poderíamos dizer mesmo, não só a revelia, mas de fato, contrariamente à lei de Deus. E aí está o desastre. Eles mesmos estão caindo de podre. Podre. Mas se a liderança da nação se corrompe, a tendência é que o povo se corrompa. Então é preciso que nós estejamos alertas, nós cristãos, para nós sermos fermento na massa. E isso deve começar desde as reuniões de condomínio e associações de pais e mestres, até o Parlamento Nacional, até o Congresso. Nós devemos, se estamos lá, temos o dever de tomar a palavra, porque é um dever do cristão
se rebelar contra a tirania e denunciar. Denunciar. Veja que hoje nós comemoramos São João Bosco, grande educador da juventude. E hoje a educação da juventude é ameaçada por todo um programa anticristão, antifamília e anti-humano. Embora eles vendam como progresso, modernidade, como se a gente já não tivesse visto ao longo da história os desastres desse tipo de pensamento. Marxismo cultural, ideologia de gênero, disseminando ideias entre os jovens, confundindo a cabeça da juventude, dizendo para os meninos que os meninos são mais meninos e que as meninas são mais meninas. Papai, o professor disse que o menino não é menina e menina é a gente que escolhe. Manda teu filho se olhar no espelho. Te olha no espelho, menino. Te olha no espelho, menina. Está vendo? Está aí. E nós temos que estar alertas. Olhem os livros, olhem o material. Procure saber o que estão ensinando para o seu filho. Os filhos vão para a faculdade. Diga a eles, olha, cuidado. Lá há ideias conflituosas com a fé cristã. A tua fé vai ser provada. Mas tem gente que vive na sua vida privada como se Deus não existisse, né? Tá nem aí. Mas quando vem a dor, porque vocês sabem, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Pela dor. Nós sabemos que os jovens, é natural da juventude, em reflexão, mas nós devemos procurar orientar os nossos filhos, é dever nosso, e orientar com a palavra de Deus, orientar com o ensinamento da igreja, orientar com o exemplo da nossa vida. Nós devemos nos esforçar, porque o cristianismo é um modo de viver. Um modo de viver. Então é preciso ter muito cuidado com as políticas tirânicas, mesmo que venham aprovadas pela maioria. Veja o caso da Europa. Abraçaram democracias avançadas que abraçaram um secularismo total. E o que está acontecendo na Europa? Não nasce gente. Não nasce gente. Porque não querem ter filhos, porque querem viver à larga. Filho é gasto. Olha só. Aí envelhecem, não tem quem cuide deles. Está vendo? Então, o povo de Deus, nós precisamos estar alertas. Nós precisamos tirar essas ideias, combatê-las. Nós precisamos dizer, por exemplo, não existe operação de mudança de sexo. Aquilo é mutilação. Qualquer aluno que pegue um livro de biologia ou estude anatomia, vai ver que é isso. É isso. Como se permite que uma coisa dessa seja vendida, divulgada, com chancela, com financiamento público? Querem até financiamento público para mutilar as nossas jovens e os nossos rapazes, castrar, para fazer um arremedo, e depois, quando a pessoa entra em parafuso, quem vai cuidar dela? A família cristã, não é? Sobra para pai e sobra para mãe. Olha o absurdo que eles chegam. Combatem o fumo como uma peste, mas querem liberar a maconha. Qualquer pessoa que conviva com um usuário, um viciado em maconha, sabe que a pessoa, isso fica, não fica normal. Queima o cérebro da pessoa. Então veja,
Olhe como chega a incoerência dessa gente. Uma classe inteira que aderiu a um pensamento mundano, que o divulga, como é a classe artística, que precisa ser evangelizada, estimulando todo tipo de comportamento indecoroso, mas quando acontece dentro, no meio deles, eles se revoltam, não é? Artistas de novela que não deixam seus filhos assistirem novela. Atrizes que têm que se defender do comportamento cafajestesco que a própria TV, a própria arte estimula. Até os homens, né, assediados por um tipo de... se alçou a piriguete ao modelo de mulher, de comportamento de mulher. Veja como o mundo distorce. Por isso que nós temos que nos guiar pela palavra de Deus, pelo ensinamento de Deus. É fácil? É não. Você será perseguido? Será. Mas nós não podemos deixar o mundo entregue à sua loucura autodestrutiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.